E aí, Rebex, beleza? Nós estamos aqui em Carapicuíba, no evento da faculdade Anime City. Olha que interessante, eu encontrei uma parceirona. Seu nome? Fernanda. Fernanda, vamos mandar um abraço pro Rebex. Um abraço pro TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos aqui com Marco Antônio Sarti, uma pessoa que tem aí um sentido muito aguçado para negócios e é uma das pessoas admiráveis porque nesse ambiente aqui, maravilhoso aqui, nós temos uma energia muito contagiante, onde temos livros, CDs, LPs, discos de ouro, né? Funcionários exemplares, então uma parte de cultura inigualável que todo mundo deveria vir conhecer, e tem também uma parte que eu aprecio muito, que são os quadrinhos, os famosos gibis. Marco, quando que você começou aí a pensar nesse teu ramo aqui como negócio? Foi por acaso, seu Quente. Eu trabalhei a minha vida toda em vendas de assinaturas, né? E venda de assinatura ele foi decaindo. Hoje as pessoas não leem mais revista, né? Sim. Assinatura de revista. E quando foi ficando mais difícil de vender assinatura, Sim. nós começamos a dar brinde para os clientes. Comprava livro, né? Certo. Então a pessoa fazia uma assinatura, você dava um livro, ou dava uma agenda, ou um CD, um disco. Então, eu comecei a comprar produtos para dar brinde para o cliente, para ele incentivar o cliente a fazer assinatura. Isso e sempre sobrava, e você tem que comprar quantidade, né? Sim, verdade. Quantidade para ter preço. Ó, o Boris está no colo do seu Kendi já. E veio sem ser convidado. É, legal. Aí eu comprava, por exemplo, 1000 atlas para dar de brinde. Aí você fazia uma campanha por 2 meses, ou um mês, sei lá. Acabava a campanha, sobrava 70 atlas, sei lá, sobrava, né? Ah. Aí eu comprava um tipo de brinde. Isso aí foi quando eu fui ver, eu tinha um estoque tão grande de sobras que eu comprava. E quando terminava a campanha, você tem que dar o mesmo brinde sempre na campanha, não pode ser um para um. E acha espaço físico também, né? Eu tinha bastante espaço, né? Eu tinha lá em Santana do Telemarketing, e aí eu guardava lá. E aí um senhor conhecido, ele alugou essa loja que eu falei para o senhor agora há pouco do incêndio lá que teve no prédio. Antônio Uma Godoy. loja grande, quase desse tamanho, né? Certo. E ele sempre quis alugar uma loja, porque ele ia vender CD, e no fim, quando ele alugou, pegou a chave, Sim. ele tinha várias pessoas que iam dar produto consignado para ele, e na hora eles desistiram, não deram. E ele ficou com a loja aberta e não tinha produto. Eu falei, eu tenho produto. Ele falou, você não quer pegar metade? Eu falei, pego. Aí nós dividimos a loja, eu trouxe meu produto para cá. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa, né? Mas eram mais livros que você tinha? Era mais livros na época, né? Certo. Mas era muito livro que eu tinha. Eu não ia guardando lá. Eu tinha uma casa de vários cômodos lá em Santana. Sim. Aí enchia uma sala, não enchia a outra. Você vai ver, era muita coisa. Tanto é que veio uma carreta trazer para cá. Era muita coisa. Eu joguei tudo no chão e comecei a vender. E aí depois vendi, aí as pessoas viram que eu estava vendendo um livro e vinham me oferecer livros. Eu comprava e a coisa foi grande. Já teve ocasião que você tentou vender, mas acabou comprando? A maioria das vezes, né? Toda vez que eu falo assim, se eu não quiser comprar, não olho. Porque se eu olhar, eu acabo comprando. Então, cara, olha, eu tenho 100 discos para vender. Ah, não estou comprando. Porque se eu olhar, eu compro. Uma coisa natural. Falando, não perder essa oportunidade, né? A gente é meio acumulador e aí acaba fazendo isso. Então, foi isso. Foi assim, foi por acaso mesmo. E aí apareceram os CDs?
Aí o CD, como ele vendia CD, algumas pessoas que deram o CD para ele vender, né, como ajuda para ele. E aí eu peguei depois da outra metade da loja, porque ele não quis continuar, ele me vendeu os CDs. Aí eu comecei a vender Já CD. tinha vinil também nessa época? Ainda Não, o vinil veio bem depois. Tá. Até contei aí pro Fumaça. No começo você acreditava que o pessoal já não era mais de vinil, que era só de CD e DVD ou não? Tinha esse preconceito aí? Todo mundo que eu converso fala assim, eu joguei os meus discos fora, como eu também fiz, né? Minha Certo. mãe tinha um monte de disco lá, e ela falou, joga isso fora. Eu joguei. Tá. Jogava como disco, assim, no terreno baldio lá. E hoje ele voltou a ser uma coisa cult, né? Uma coisa que as pessoas voltaram a gostar, como tem tanta coisa que está voltando, né? Coisa antiga. E aí eu comecei a comprar um rapaz passando na rua assim, uma tarde, um sábado, com 10 LPs debaixo do braço, eu vendia livro, né? Livro e CD. Você vai com isso aí. Aí eu vou vender. Ah, você vai vender? Quanto você quer? Tanto, daí. Comprei e coloquei do lado do caixa assim, para pensar o que eu ia fazer. Não, e você não separou, quero só esse CD aqui, aliás, esse LP aqui, não. Peguei todos. Certo. Ah, daí. E não sabia nem se funcionava. Nem sabia, nem olhei. Né? Coloquei no caixa, aí o cliente veio pagar um livro. Quanto que é esse LP? Falei, R$10, tá bom. Vendeu assim em 10 minutos, aí eu me entusiasmei, né? E aí foi, aí teve. E foi aumentando cada Tá vez. aumentando, hoje tem 110 mil LPs aí. Nossa. Tem guardado aqui, guardado no prédio, guardado ali, vários lugares. Tá. E eu vejo muitos discos de ouro aí, né? E de Então. platina, né? Então, queria que você explicasse um pouco aí sobre isso. O disco de ouro é assim, quando o cantor ganhava o disco de ouro por atingir 1 milhão, 500 mil cópias, De 2 milhões, vendidas, né? Tá. ele tinha o platina ouro de diamante também, né? Tá. O distribuidor do estado, também que vendesse uma quantidade X, ele também ganhava. Então, por exemplo, Interessante. o disco do Chitãozinho Chorão, o cara aqui em São Paulo vendeu 2 milhões de discos, né? Ele também ganhava. Ele ganhava. Eu conheci o seu Martins aqui, ele recebia disco de carreta. Uma vez o Chitãozinho Chorão veio o Chitãozinho, eu acho, veio dirigindo a carreta, eles filmaram, né, para entregar o disco ali na Avenida Ipiranga. Então, quando ele atingiu uma certa quantidade, ele ganhava o disco. E os distribuidores, depois eles pararam, né, porque acabou o negócio também deles, né. Eu acabei comprando de um distribuidor aí e uso como enfeite. Interessante. Não, maravilhoso, viu? E fica bacana. E os DVDs, como é que surgiram? O DVD veio junto com o CD, né? Porque esse mercado estava parando. As lojas fechando de As CD e locadoras DVD. também fechando, Fechando. né? E aí as pessoas vêm oferecer, né? Olha, eu fechei minha loja, tenho essa quantidade. Você acaba comprando, né? Não vende muito, viu? Não vende. Nem CD, nem DVD não vende muito. Certo. Mas vende sempre um pouco, né? Tá, ok, interessante. E o vinil é mais procurado hoje do que o CD e DVD? Eu acho que sim. O vinil é mais procurado. Porque ele virou cult, né? Virou moda. Tanto é que ele voltou a ser fabricado. É ok, Ele verdade. voltou a ser fabricado. Teve uma empresa no Rio de Janeiro lá que voltou a prensar. Certo. E uma aqui em São Paulo também, que eles recuperaram as máquinas, né? E aparelho para tocar tem? O aparelho ele é vendido normalmente em várias lojas dessas. Voltaram a fabricar então? Voltaram a fabricar, essas grandes lojas elas vendem, né? Certo. E tem os antigos, que o pessoal gosta mais dos antigos, né? Sim. Esses novos têm o chiado igual tinha o antigo, não? Então, o problema do chiado não é o aparelho, é o disco. Ah, ok, entendi. O som eles fazem hoje o LP novo, ele é prensado agora, ele é mais grosso, se observar, ele tem 180 gramas. O antigo é fininho. E esse novo que é feito agora, ele não tem o chiado. Ele tem o som do CD. Entendi. Então muita gente prefere o antigo. E ele é mais rígido, enquanto o outro é mais flexível? Exatamente, ele é mais rígido e não tem o chiado.
Ok, entendi. Então a pessoa nota a diferença, então, a hora do toque. Nota, sem dúvida. Senão dá a impressão que ele está tocando um CD, é isso? Eu sou de CD, o som desse novo aí. Entendi. O preço é um pouco alto também, eu acho, né? E os DJs usam esses novos também ou não? Eles preferem... Olha, pelo que eu sei, eu não achei nenhum DJ que tenha usado. Pelo que eu converso, Mais os antigos mesmo. mais os antigos. Interessante. Legal. E como que livros você começou, assim, a maioria busca literatura universal, ou acadêmico, ou literatura brasileira? Olha, todo tipo, né? Mas o que mais vende sempre é o romance, né? O romance é o que mais vende, né? Depois só tem os romances espíritas que vendem bem, tem livro de culinária que vende, tem a literatura brasileira que é muito, muito vasta, né? Tem grandes escritores, Machado de Assis, tem uma... E o sei lá. pessoal em época de vestibular vem buscar também. E época de vestibular, porque normalmente quando tem o vestibular, eles indicam 7 livros que vão, 7, 8 livros que vão ser usados na prova, e eles vêm atrás, né? Ok, então, com o e-book, você acha que a venda de discos diminuiu um pouco? Ou não só o e-book, mas talvez essa nova geração, ela basicamente não está mais acostumada a ler livro físico. Você acha que a tendência é essa? Ela teve o áudio, aqui no Brasil nós temos o e-book e o audiolivro. Sim, exato. O audiolivro ainda é um pouco melhor, porque você põe no som do carro lá e vai ouvindo o livro, alguém lê o livro do senhor. Certo. O e-book o senhor tem que ler no computador. É verdade. Cansa um pouco a vista. Então eu, assim, e não pegou. Não pegou. Não, e mesmo assim, se você pega uma quantidade de pessoas que, sei lá, você pergunta assim, você lê livro no Kindle, vai achar pouca gente. Pouca gente. Muito pouco. Então, o que está acontecendo, eu tenho comentado muito, é que muito jovem está vindo comprar livro. Muitos jovens. Não é uma coisa nova isso, né? Que bom, viu? Que bom. Estão voltando a ler. E a maioria não gosta de áudio. Eu gosto do audiolivro, né? Porque eu sou um pouco preguiçoso. Você põe no som do carro e vai ouvindo, né? Para fazer uma viagem, você ouve um livro inteiro. Se você para, ele volta naquele pedaço? Ele volta. Porque o duro é se você tivesse que voltar no começo e... Ele vem por capítulo. Ah, né? entendi. Interessante. Mas só desliga toca o carro, ele desliga, né? Ele volta no mesmo local. Ah, interessante. Então é prático, né? Tá certo. Ô Marco, e quando os quadrinhos, como é que chegou aí os quadrinhos? Que é a minha parte favorita. Aí. Olha, eu perdi uma oportunidade de comprar 50 mil quadrinhos quando eu comecei a loja. De um colecionador só? De um só. O cara, tem um amigo meu que ele vou apresentar para o senhor. Ele coleciona tudo que o senhor possa imaginar, desde carro. Ele deve ter espaço físico grande. Tem 2 galpões. Ele tem 2 galpões, tem a fábrica dele também que ele guarda os carros lá, né? Tem carro antigo, tem carro que vale uma fortuna. E aí quando eu comecei, ele quis me ajudar, né? Falou, pô, tem um cara que tem 50 mil gibi, HQ, lá em Goiás, quer vender. Através de um outro amigo. E você foi até lá? Não, eu me arrependi de não ter comprado, porque eu não sabia que vendia, né? Não vendia, tinha um mercado, né? 50 mil é respeitável. É respeitável. Ele tinha uma casa, rapaz, eu não conhecia, mas ele tinha uma casa só para isso. Aí em Goiás. Acho que era em Goiás ou no interior, não sei dizer. E até hoje eu e ele nos lamentamos de não ter comprado. E você acha que ele vendeu já? Eu acredito que sim. Entendi. Porque Deve ter tido coisa antiga lá também. diz que tinha raridade ali, né? Entendi. Eu não vou pôr 50 mil gibis, né? Depois eu me arrependi. Quando eu comecei a pegar gibi, HQ e gibi, aí eu vi que vendia, né? Eu falei, puxa, eu devia ter pego aqueles 50 mil. Ok. Eu ia começar muito forte, né? Certo, entendi. Hoje eu vejo que você tem aí o Tex, né? Tex, um monte da editora da Bonelli, né? Que, pela Mitos, aí, ou pela VEC, né? Pela Globo. Já tem. Eles passaram por 3 ou 4 editoras. Isso.
também a Conan, né? Conan também. Bárbara, Conan. O Conan tem aquela fase preto e branco e a fase colorida atual, né? O pessoal Exato. gosta mais da preto e branco. Que eram desenhos mais clássicos, né? Mais clássico, mais antigo, né? Sim, perfeito. E de vez em quando aparece de outras editoras também, né? Aparece sim. Disney vende bem aqui ou não? A Disney não para de vender. Disney Bom. vende, pode vender, tio Patias, Mickey, tudo. Tá. O Maurício de Souza também vende? Vende também. Mônica, perfeito. Vende muito, a Mônica Jovem, turma da Mônica Jovem também. Certo. E o super-heróis aí? Super-heróis também vendem, todos eles, Marvel, DC também? DC. Também. Batman vende bem também? Não? vende Batman, Homem-Aranha é mais procurado. Ok, interessante, interessante. Você mesmo, com tudo isso daqui, tem quase tempo para Para ler, ler? não tem. Eu chego aqui às 7, 8 horas, eu sou meio maluco, tem dia que eu chego às 7 da manhã aqui. Tá. E sai às 8, então eu chego em casa, ainda tenho que passar, todo dia eu passo no mercado, como eu tenho muito gato, tenho que comprar carne todo dia eu compro, Tá. 1 quilo de carne para eles. E Você reveza ou sempre é o Boris que vem? tem o João, que Ah, tá ok. tem mais um. O Boris fica das 3 até às 8. É rodízio, é isso? É o João? rodízio. Tá, entendi. Agora, eu nunca tive gato, mas um grande amigo meu, falecido, Álvaro de Moya, que era o maior especialista em quadrinhos, TV e cinema no Brasil, quando eu fui na casa dele, era um sobrado, e eu vi o gato olhando, ele desceu as escadas e ele veio no meu colo. Mesma coisa. Então ele falou o seguinte, o gato gostou de você. Isso. Porque dizem que quando o gato não gosta da pessoa, ele não chega perto. Tem isso? Chega perto. É isso mesmo? E a pessoa, o gato para chegar perto, é sinal que a pessoa é uma boa pessoa, que o senhor deve ser uma boa pessoa. Muito obrigado, Boris. Obrigado aí, viu? E é difícil, quando ele não gosta de uma pessoa, ele não chega perto. Interessante. Se é uma pessoa ruim, Porque eu estava aqui, aí eu senti um peso, pensei que alguém estava me cutucando, né? Era ele, veio aqui, né, Boris? Maravilha. O nome dele é por causa do Boris Karloff mesmo? quando eu peguei, ele tinha 2 presas assim e saía para fora, né? Aí foi por causa disso. Aí ele perdeu uma, a outra ele tem uma ainda. Tá. Mas foi por causa do Foi Boris por Karloff? causa do Boris Karloff. Legal, que bacana. Ô Marco, nós estamos aí em instantes finais, tá? Te agradeço muito por essa entrevista. Eu que agradeço. Desejo aí muito sucesso, né? Muita saúde, longos anos de vida, porque você faz uma coisa espetacular, tá? Muito Os obrigado. agradecimentos ao Boris também, que deu essa acolhida aqui, né? E muito sucesso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, o senhor é uma pessoa muito boa também, né? Que faz um trabalho assim, voltado a essa área de colecionismo, né? Faz na área de gibis, isso é bom. Então, e o senhor, no programa o senhor incentiva, né? Perfeito. Incentiva as pessoas a colecionar. Ô Marco, eu queria que você falasse o nome da loja, o endereço, o Instagram, o telefone. Aqui a nossa loja chama Livraria São Paulo, né? Ficamos aqui na São João, no começo do São João 284, ao lado do Correio Central, Praça das Artes. E o Instagram é Livraria São Paulo. Livraria Perfeito. São Paulo. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, senhor, seu querido. Internautas, para os agradecimentos então ao Marco Antônio Sartre, nós finalizamos mais essa gravação com todos os agradecimentos ao Fumaça.